A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. E a reflexão de hoje se encontra lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8. Quem se sentir à vontade pode pegar sua Bíblia e me acompanhar. Amém? Vamos lá. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser. Esse coser aqui não vem de cozinhar não, vem de costurar mesmo. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Se vocês estão realmente prestando atenção, a palavra que mais se repete aqui, durante esses 8 versículos, é tempo. Não é em vão. Até porque tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo o que acontece nesse prazo de tempo, mesmo que seja o tempo de nascer e o tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou, tem um propósito. Porque o tempo quem determina é o Senhor, e não você. Nós somos peregrinos nesse tempo. O tempo a nós não pertence, pertence ao Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O tempo pertence a Deus, não a nós. Tudo que acontece nesse prazo de tempo determinado pelo Senhor tem um propósito, nada em vão. Sejam coisas boas para nós ou coisas ruins. Tudo acontece em um tempo e tudo passa em um determinado tempo. Nada aqui, neste tempo da Terra, que é o tempo Cronos, é eterno. Nada. Mas aquilo que acontece no tempo do Senhor não só não pode ser medido pelo homem, ou seja, o homem não pode medir o tempo do Senhor, nem estimar quando as coisas realmente vão acontecer, mas tudo o que acontece dentro deste tempo exclusivo do Senhor é eterno. E aí que vem a pergunta: o que você tem feito nesse tempo que a ti não pertence? Tem plantado coisas boas ou coisas ruins? Tem plantado a semente do Evangelho no coração dos seus próximos? Ou tem plantado semente de ódio? Eu te pergunto, plantando as coisas que você está, o que você acha que você vai semear daqui a um tempo? Tudo tem um propósito. Por qual propósito você está vivendo? Eu digo, em verdade vos digo, que não há propósito maior, a não ser servir ao Senhor. Posso dizer, meus irmãos, sou jovem sim, mas nesse pouco tempo de vida que eu tenho, não há outro propósito que substitua esse.
Todas as demais coisas, no final das contas, realmente, é como Salomão disse, são vaidade. Tudo aquilo que o homem mais almeja é vaidade. A vaidade é a raiz de todos os pecados. Lúcifer caiu por causa da vaidade. E eu te faço outra pergunta. Nestes últimos tempos, você tem dado lugar ao Senhor? Tem aproveitado o tempo que é recebido por você, que é pouco, para poder dedicar-se às coisas do reino? Ou tem dado lugar à sua vaidade? Às coisas que vão te engrandecer? Saiba que o plantio é opcional. Mas assim como o tempo, a colheita desse plantio que você está fazendo é inevitável. Lembre-se disso. Neste tempo em que você vive, em que você está com seu coração batendo aí no peito, escolhas têm consequências. Não pense que você vai sair ileso só porque você congrega uma igreja, só porque você ora, só porque você estuda a Bíblia, só porque você é pastor, diácono, presbítero. Não importa o seu cargo, não importa se você é diaconisa, irmã do ciclo de oração. Aquilo que você planta, você colhe. Há tempo de plantar e há tempo de colher aquilo que se plantou. Esta passagem específica aqui, que eu tanto repeti, que é no versículo 2, me chama a atenção. Porque fala de um ponto que muitas pessoas ignoram. O homem não é eterno. Mas muitas vezes, em meio à imersão em nossa rotina, em nosso cotidiano, acabamos esquecendo disso. E o tempo vai passando, 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 e ele não retrocede. Por mais que algumas vezes seja da nossa vontade que o tempo retroceda, ele não retrocede. Porque nesse tempo não é a nossa vontade que acontece, mas a vontade do Senhor. E ela, pode ter certeza, é inevitável. É importante a gente visualizar que, em algum momento determinado, pelo Senhor, porque tudo tem o seu tempo determinado, nós vamos partir. A gente vive e simplesmente vai esquecendo a razão pela qual estamos vivos. A vida, assim como o tempo, nos é dada. Mas muita gente esquece que nenhum dos dois pertencem a nós. Deus dá, mas Ele também toma para si. Porque, novamente, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Preste atenção naquilo que você está fazendo com o tempo e com a vida que lhe foi dada. Você não sabe do dia de amanhã. Não passe esse tempo que você está aí se preocupando com o dia de amanhã. Não olhe para trás. E tampouco abra sua boca para dizer que melhores eram os dias anteriores, os dias passados.
Tem alguns momentos que são memoráveis. Não posso ser hipócrita e dizer que não há. Mas já passou. Porque tudo tem o seu tempo determinado. Muitas vezes, realmente a pergunta que surge em meio a esse tempo é por quê? Mas o que pude chegar à conclusão durante esse tempo é que nem todo porquê tem uma resposta. Mas não é porque não há resposta para todos os porquês que não há propósito. Deus não faz nada em vão. Mas não é tudo que Ele faz que a gente vai conseguir compreender. Para a gente compreender todas as coisas que Deus faz em 100% de sua plenitude, a gente teria que ser perfeito. Mas ainda não é chegado esse tempo em que nós seremos transformados pela graça do Senhor. Lá naquele grande dia. Posso ter, em algum momento do vídeo, me perdido na linha de raciocínio. Mas a mensagem que quero que guarde no seu coração é a seguinte: você não é eterno. Deus é eterno. O tempo não pertence a você. Você vive nele, mas o tempo pertence a Deus. Nada que acontece na sua vida é sem propósito. Boa parte das coisas ruins que acontecem em sua vida são apenas frutos daquilo que você plantou tempos atrás e acabou se esquecendo que fez. Não coloque a culpa no Senhor durante esse tempo que a você não pertence. Se for escolher algo neste tempo que a você não pertence, escolha viver na presença do Senhor. Em meio a todas essas validades do homem. Isso sim, realmente vale a pena. Eu não ia dar esse testemunho. Confesso que eu estava aguardando para outro momento, ou então levar isso comigo para o caixão. Mas se faz necessário. Boa parte da minha vida, apesar de ter crescido minha infância na igreja, eu passei no mundo. Visitava, mas não podia ser tido como filho do Senhor, filho de Deus. Até porque filho é quem obedece. Eu fiz muitas coisas. Provei algumas coisas. Mas realmente, a conclusão que eu cheguei, quando eu ainda tinha cerca de 19 anos, tinha acabado de completar 19, foi que todas essas coisas são coisas vazias. E a única coisa que realmente vale a pena é servir ao Senhor. Não tem propósito maior que esse. No final das contas, este corpo aqui, a matéria, um dia vai deixar de existir. Mas o Espírito é eterno. Pois se o Espírito é eterno, nós devemos nos apegar àquilo que é eterno e não àquilo que se esvai com o tempo. Reflita, pega essa passagem, leia, releia, mas não deixe de refletir sobre aquilo que você está fazendo nesse tempo. Deus os abençoe.